Sexta-feira, 2 de maio de 2025. Santo Atanásio, Bispo e Doutor da Igreja. Segunda semana da Páscoa. Evangelho de João capítulo 6, versículos 1 ao 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços. E encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, celebramos a memória de Santo Atanásio, um grande bispo e doutor da Igreja, conhecido por sua firmeza na defesa da doutrina cristã, especialmente no combate à heresia ariana. Atanásio lutou pela verdade da divindade de Cristo, sendo uma figura central na definição da fé cristã como nós a conhecemos hoje. Seu exemplo de coragem e dedicação à Igreja nos inspira a refletir sobre nossa própria fé e nosso compromisso com a verdade revelada por Cristo. O Evangelho de hoje, João traz o relato da multiplicação dos pães e peixes, um dos milagres mais conhecidos e amados da vida de Jesus. Este milagre, que alimentou uma grande multidão, nos apresenta não apenas a misericórdia de Jesus, mas também nos desafia a refletir sobre a nossa relação com Ele, especialmente em um tempo em que a nossa fome e sede de Deus são grandes. A multidão e o encontro com Jesus. No início do Evangelho, somos apresentados a uma grande multidão que segue Jesus, atraída pelos sinais que ele fazia, especialmente as curas e os milagres. Jesus, ao ver a multidão, sobe a uma montanha e se senta com seus discípulos. É importante notar que ele está com seus discípulos. A presença deles nos lembra que somos chamados a estar com Cristo e ser seus colaboradores no anúncio do reino. Jesus observa a multidão e percebe a necessidade deles, especialmente a fome, e é a partir daí que ele se prepara para dar a resposta. Este gesto de Jesus nos ensina que ele se importa com nossas necessidades. Não estamos sozinhos na jornada da vida, e ele nos observa com olhar de misericórdia. A resposta de Jesus ao sofrimento humano não é apenas espiritual, mas também material. Jesus não se limita a curar ou a ensinar, mas ele também alimenta o corpo de seus seguidores, uma ação concreta que nos revela o cuidado de Deus em todas as dimensões de nossa vida. O desafio de Filipe e o poder de Jesus. Jesus então pergunta a Filipe: Onde compraremos pão para que estes comam? A pergunta parece simples, mas tinha um profundo objetivo: testar a fé de Filipe e dos discípulos. Filipe, ao ver a multidão, responde com preocupação: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pouco. Aqui vemos a limitação humana diante das necessidades de um mundo tão grande. Filipe enxerga o problema de maneira humana, enquanto Jesus já está propondo uma solução divina. O que este momento nos ensina é que, muitas vezes, vemos os desafios da vida e das necessidades humanas com os olhos da limitação. Olhamos para a realidade e vemos apenas o que falta, o que é impossível de alcançar. No entanto, é preciso confiar que, com Jesus, as soluções para nossas necessidades não dependem apenas dos nossos recursos limitados, mas da abundância de sua graça e poder. A oferta de André e o milagre da multiplicação. André, outro dos discípulos, traz uma solução, embora também pareça pequena e ineficaz. Há aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? O gesto do menino, oferecendo o pouco que tinha, é um sinal de confiança e generosidade.
Ele não sabia que aquilo que oferecia seria capaz de alimentar tantas pessoas, mas confiou no poder de Jesus para multiplicar. Jesus, então, toma o pouco, dá graças e distribui. O milagre da multiplicação dos pães é um ensinamento profundo sobre a generosidade de Deus e a nossa responsabilidade de confiar nele, mesmo quando achamos que o que temos não é suficiente. É também um convite a dar, mesmo quando sentimos que nossos recursos são escassos. Quando colocamos nas mãos de Cristo o pouco que temos, Ele pode multiplicar e transformar em algo abundante, não apenas para nós, mas para os outros. O significado do milagre e a verdadeira fome. Após o milagre, a multidão, maravilhada, tenta fazer de Jesus o seu rei, mas ele se retira para o monte, sozinho. A tentativa da multidão, de fazer de Jesus um rei terreno, revela que eles estavam mais preocupados com a satisfação imediata de suas necessidades físicas do que com o verdadeiro propósito de Cristo, que é saciar a fome espiritual do homem. Jesus, ao longo de seu ministério, revela que o pão que ele oferece é mais do que o pão material. No discurso que segue no capítulo 6 de João, ele se apresenta como o pão da vida, aquele que alimenta a alma e satisfaz a fome interior. Quando a multidão procurava apenas a comida material, Jesus os desafiava a buscar algo muito maior, a vida eterna. Santo Atanásio e a fé verdadeira. Ao refletirmos sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes, somos chamados a considerar o alimento que realmente precisamos. Santo Atanásio, defensor incansável da fé verdadeira, nos ensina que a verdadeira fé não se limita a entender Jesus como mestre ou profeta, mas a reconhecê-lo como Verbo encarnado, o Filho de Deus, que nos dá o pão que sustenta nossa alma. Como ele, somos convidados a professar a verdadeira fé, não apenas com palavras, mas com ação que nos leva a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Jesus, em sua generosidade, nos oferece não apenas o pão material, mas o pão da vida eterna. A multiplicação dos pães é um sinal da abundância do reino de Deus, onde não falta nada para aqueles que se alimentam de Cristo. Neste sentido, o milagre vai além do gesto de alimentar a multidão. Ele aponta para o mistério da Eucaristia, onde o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, que nos sustenta para a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, o milagre de hoje nos ensina que devemos confiar em Jesus, que pode transformar a escassez em abundância, a limitação humana em plenitude divina. Ele é o pão da vida, aquele que sacia nossa fome e sede mais profundas. Como Santo Atanásio, que defendeu com firmeza a verdadeira fé, somos chamados a reconhecer em Cristo o único alimento que pode saciar a nossa alma e nos dar a vida eterna. Que nesta celebração, possamos colocar nas mãos de Jesus o pouco que temos e confiar que Ele pode multiplicar para a glória de Deus e o bem de nossos irmãos e irmãs. Que, alimentados por Ele, possamos viver com fé e generosidade, como Ele nos ensinou. Oremos. Senhor Jesus, pão da vida, agradecemos pela abundância de Sua graça e misericórdia. Alimenta-nos com o Teu corpo e sangue, para que possamos viver segundo o Teu exemplo e levar a luz da Tua verdade ao mundo. Que, inspirados por Santo Atanásio, possamos defender a fé verdadeira e viver com coragem o chamado para sermos seus discípulos. Amém. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.